Olá meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo esse vídeo neste momento. Aqui quem vos fala é Everaldo Freire, sou um ex-obreiro da Igreja Universal, na qual passei muito tempo da minha vida, um tempo perdido, um tempo que não volta mais, escutando heresias, escutando coisas que hoje tenho nojo de ouvir desse povo. Essa aqui é a realidade, pessoal. Mas sem delongas, vamos lá ao vídeo, pessoal. Hoje eu quero contar para você o relato de um amigo meu. Nós fomos obreiros junto na Igreja Universal do Reino de Deus. É a Univermal, a famosa Ilude, né? Ilude. E na época, eu mais antigo que ele, acompanhei a trajetória dele de jovem, né? E de jovem ele tinha uma profissão, ele era um excelente mecânico, muitas vezes consertava as coisas lá da igreja, né? Da igreja. E ele sempre dava uma mãozinha lá, ajudava em tudo, era pau para toda a obra. E eu me lembro bem que era ele, eu no tempo que estava lá, e outro obreiro também, que era bem sucedido, que estávamos lá nessa denominação, e que muitas vezes nós ajudávamos, enfiávamos no bolso mesmo para pagar carro de evangelização, pagar Kombi para transportar as pessoas, pagar tudo, ônibus e tudo. Nós éramos pau para toda a obra, né? Então o que acontece? Esse obreiro, ele tinha um probleminha nos dentes que permitia as pessoas a lidarem, né, com maus olhos, e pessoas chulas a lidarem muitos apelidos. Entre ele, dente de cavalo, mandíbula, boca de caçapa, né? E esse obreiro, ele queria namorar, né? Ele estava bem na igreja, já estava com 2 anos de obreiro, né? Acompanhei a trajetória dele desde quando ele entrou, né? Passou uns 6 meses como jovem, já botaram ele como obreiro, aquela velha história, vamos colocar no fogo, se for fogo de palha, não vai resistir, se for ouro, vai se sobressair. Então, colocaram ele como obreiro e ele continuou ali como obreiro. E a maioria das pessoas dentro da denominação, elas já estavam enxergando muita coisa. Existia muito tititi no meio ali, existia muita coisa, existia muita panelinha, existia muito mau gosto de atender os membros ali naquela denominação. Então, eu, né, vi aquele obreiro dedicado também, né? E o povo já estava, né, meio que desperto. Algumas pessoas até mudaram de denominação nesse tempo, né? Mesmo sem ainda haver essas certas denúncias, mas as pessoas muitas vezes já ficavam chateadas e já mudavam de denominação. E agora, depois das denúncias, que as pessoas têm tido curiosidade de ver, essa quantidade de pessoas saindo aumentou bastante. Então, pessoal, vamos lá pro rapaz que eu estava falando. Ele queria ser pastor, ele almejava ser pastor. E os pastores regionais, os segundos que vinham aqui para a denominação, onde nós frequentávamos, eles faziam uma hora medonha, sabe? Dizia o que eu ia falar, enviar ele para o CPO, dizia que ia acontecer isso, acontecer aquilo, e não faziam nada, não tomavam atitude, não tomavam nenhuma ação quanto à vontade daquele rapaz de servir a Deus no dito altar, né? E a realidade era, pessoal, que eu via sempre esses pastores e até mesmo alguns obreiros entrando na onda desses pastores, ali nos bastidores, quando esse jovem não estava, de nunca chamarem pelo nome, nunca o chamarem pelo nome. Chamavam de boca de caçapa, de mandíbula, de cavalinho, né? Chamavam de cabeção, chamavam de todos os nomes possíveis, denegrindo a imagem daquele homem, daquele rapaz, ali na frente de todos, né? E quando a gente via que precisava de alguma coisa, esses sem vergonhas, esses pastores, e você que está me ouvindo sabe quem são, né? Iam até esse jovem, né?
Depois de tanto o denegrirem pelas costas, iam até ele pedir ajuda para o ônibus, ajuda para a combezinha, né, pastor? Né? Pastor, vou começar a dizer nomes, viu? Me aguardem. Outra coisa, eles sempre chamavam o rapaz por apelido quando estava por trás, nas costas do rapaz. O rapaz não estava lá, ele era chamado de apelido direto. A festança era tão grande, de deboche era tão grande, que muitas vezes eles davam um vacilo e chamava o obreiro pelo nome de caçapa na reunião de domingo de manhã. Domingo pela manhã, teve um dia, eu nunca vou me esquecer. Foram chamar ele, chamaram e mudaram o nome dele na hora. Eu estava bem do lado do altar, bem do lado esquerdo do altar, vizinho ao teclado. Me lembro como se fosse hoje. E aí, não, vem tu mesmo. Aí me chamaram. E era essa, sabe, coisa sem futuro direto. O rapaz, inocente, às vezes não sabia nem que estava acontecendo aquilo nos bastidores a seu respeito, né? E era abnegado na obra, era abnegado, queria fazer porque queria fazer a obra de Deus, gostava de servir. O que é que acontecia era que eles debochavam pelas costas do rapaz. Um dia, o tão dia sonhado de ir para o CPO, né? De ir para o CPO não, de ir, ele já era obreiro, o tanto dia de ir para o IBURD aconteceu. E o que aconteceu? Chegou lá, não passou nem 2 dias. Mandaram ele de volta. E eu que gostava de andar muito lá na catedral, ia resolver algumas coisas. O que é que aconteceu? Soube por um informante amigo meu da segurança que chamaram ele de cavalinho, mandíbula, que já estava informado que esse cara ia lá, né, para ser pastor, fazer parte do IBURD. E esse amigo meu, da segurança, ele me disse que fizeram a maior hora com a cara dele, não na frente dele, porque eles não são homens para isso. Eles pegaram e deixaram o rapaz sair, dispensaram o rapaz, e quando o rapaz saiu da catedral, eles se abraçando foram lá para dentro, dizendo desse jeito: quem esse cavalinho pensa que é? Esses dentes mirabolantes para pregar no altar. O pessoal vão correr com medo, pensando que ele vai abocanhar o povo. Disseram desse jeito. E eu, quando eu ouvia, eu ficava triste e eu procurava uma maneira de dizer para ele. Só que eu não conseguia, não tinha estômago para falar. Por quê? Porque ele estava tão abnegado que poderia dizer que era mentira minha. Eu que estava mentindo. Hoje, graças a Deus, eu saí de lá. Não sei se ele está, não sei se continua, né? Encontrei com ele há um tempo atrás, mas a nossa conversa foi bem rápida. Não sei se ainda está lá. Mas eu oro dia e noite para que ele saia. Oro dia e noite para que ele saia. Outro dia, eu estava dentro da sala, tomando café com o pastor, né, o segundo regional, e com a esposa dele, né. Ela era chegada, tinha essa intimidade. E uma obreira chegou reclamando de outra obreira, né, e disse da seguinte forma: olha, aquela menina faz tudo aqui, ela só quer ser a rainha da Universal, né? Só quer ser a rainha da Universal. E ela quer tomar minha frente, eu não admito isso. Eu sou a líder de tal grupo, ela não pode fazer isso comigo. Falou de tal maneira, né? Aí saiu, furiosa. Ficaram só o pastor, a esposa dele e eu, continuando tomando café. E aí eu não me contive e perguntei assim: pastor, aquela fulana de quem essa daqui fala,
ela não é do jeito que ela está falando. Ela é uma obreira abnegada, ela é uma obreira que dá tudo de si. E ela não tem vontade de tomar o grupo dessa daí. E eu vejo que o pastor regional, o titular, pega muito no pé dela, massacra muito ela até. Então a esposa disse desse jeito. Mas é para massacrar mesmo. É para massacrar mesmo. Né? É para ser desse jeito. O servo não se justifica. O servo, ele serve ao seu Senhor. A gente não tem que ficar aqui puxando o saco de ninguém, nem ficar babando ninguém. E eu olhei para ela e disse assim: senhora, com todo perdão, uma obreira abnegada, uma obreira que dá tudo de si, 100% na obra, que esquece até de si próprio, que o intuito dela é ganhar almas, ela deveria ser melhor tratada, deveria ser melhor acolhida, ensinada, a senhora deveria sentar com ela e pregar a palavra de Deus para ela, ensinando ela para que futuramente, né, ela vinha uma excelente auxiliadora na obra, tanto ainda como obreira, como futuramente como esposa de pastor. E ela, é aquela ali por mim ela morre de fome e nunca vai ser esposa de pastor. Eu fiquei tão desgostoso que abandonei o café e saí. Aí o pastor foi correndo conversar comigo, né? E essa conversa, essa esposa bateu pro regional, que veio falar comigo. Eu já estava com pavio curto, falei mesmo, falei o que eu pensava. Né? Foi um tempo que o regional estava me questionando de muita coisa, porque eu estava fazendo a reunião, ele tinha me dado a reunião para fazer, né, da quinta-feira da família, e estava dando povo, e ele veio me questionar se eu estava tendo algum problema com a esposa, se eu estava tendo algum problema com alguém. Eu disse: não, pastor, de maneira nenhuma. Não. Pois está certo, pois está bom. Eu vou ficar observando tudo que está acontecendo. Né? Vou ficar observando. E ficou por isso mesmo. A esposa escorraçou essa obreira a partir daquele dia. Os maus tratos foram cada vez piores, de uma tal maneira que levaram isso lá para a sede, para a catedral. O que é que a catedral fez? Apoiou a esposa do pastor. A obreira, que era dedicada, abnegada e tudo, e que era muito maltratada, era muitas vezes castigada, deixada de castigo, mal falada injustamente, continuou assim. Eu deixei minha insatisfação com o novo obreiro responsável do grupo de obreiros. Falei para ele toda a minha satisfação, outros dois falaram também, e mediante disso, a partir daí, 2 dias depois, aconteceram outras coisas, né? E eu tirei minha gravatinha, fui para casa e nunca mais voltei para lá. Vieram muitos aqui na minha casa, inventaram muitas conversas a meu respeito, dizendo que meu comércio quebrou, dizendo que eu tinha morrido, que eu tinha me mudado, que a minha família estava na pior. E eu não estou na pior, pessoal. A minha filha, que nunca quis ir para aquela denominação, e que até muitas vezes a encarregada do grupo de jovem falava mal dela, hoje a minha filha faz faculdade, trabalha, é uma menina de Deus, tá? Minha esposa, uma guerreira de sempre, uma mulher fantástica. E eu, meu amigo, estou trabalhando, continuo bem, graças a Deus. Saí de lá e não tenho nenhuma vontade de voltar, e tenho nojo quando passo pela frente. Só de lembrar o que eu vivi lá, já basta. Pessoal, para o vídeo não se alongar mais, é muita coisa para falar, mas fica aqui mais esse relato, tá? Tanto o meu, que eu me empolguei um pouco e dei também um pouco do meu relato, tá certo? Canal Realidade Você, tamo junto.